E aí, vamos mergulhar num documento simplesmente fascinante hoje? Nós temos em mãos um trabalho de filosofia de 2026 do ensino médio que consegue a verdadeira proeza de mapear toda a vasta paisagem do pensamento humano. Não é só uma simples tarefa escolar, mas sim um autêntico mapa do tesouro conceitual mostrando as rotas que a nossa mente tomou para tentar entender o universo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para não nos perdermos nessa imensidão de ideias, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas: o guia do estudante, as bases do conhecimento, a evolução da ciência, estética e sensações e, por fim, novas perspectivas. Agrupar tudo isso vai nos mostrar uma jornada narrativa incrivelmente rica. Seção 1, o Guia do Estudante. Vamos ancorar nossa análise na realidade desse trabalho. Sabe, as grandes ideias nunca nascem no vácuo, elas vêm de salas de aula reais. Isso que estamos analisando é um requisito parcial exigido no segundo trimestre para os alunos do segundo ano do ensino médio integral, lá na EREM José Emílio de Melo. Fica na cidade de Tupanatinga, em Pernambuco, sob a batuta do professor Jonas Barbosa dos Santos. E olha só esse número que define o tamanho do desafio: 30. 30. O trabalho exige a compreensão de 30 conceitos filosóficos diferentes. É um volume impressionante de informações para qualquer turma, indo lá da Grécia Antiga direto para a epistemologia moderna. A grande questão é: como alguém consegue navegar por um mar tão vasto de conceitos sem acabar perdendo o rumo? Agora, o que é realmente interessante neste slide é ver a lista exata na sua forma bruta. Ela vai desde o anarquismo epistemológico até a palavra teoria. Confesso que batendo o olho assim parece uma montanha intransponível de jargões, não é? Mas é por isso que nós vamos pegar essa lista esmagadora e quebrá-la no nosso mapa temático. Aí sim a gente percebe a lógica genial desse currículo. Seção 2. As bases do conhecimento. É aqui que começamos a entender a busca pelo saber. Para começar, a gente explora a clássica divisão grega. De um lado temos a doxa, que é aquela nossa opinião, o senso comum do dia a dia. Do outro lado vem a episteme, que é o conhecimento verdadeiro e rigorosamente validado. Basicamente é o abismo histórico entre o famoso eu acho e o eu tenho certeza absoluta. Em seguida, o currículo coloca no ringue 2 gigantes da filosofia. O racionalismo argumenta que o conhecimento vem da razão pura. Aliás, é isso que se conecta com as ideias inatas, aquela noção de que nós já nascemos sabendo de algumas coisas. Do outro lado do ringue, o empirismo rebate com força, dizendo que todo o nosso pensamento deriva das experiências sensoriais que vamos acumulando. São duas lentes radicalmente opostas para enxergar a mesmíssima realidade. Então, o ponto crucial é que termos como conhecimento, dúvida metódica e racionalidade funcionam como a verdadeira caixa de ferramentas central de quem pensa. Dominar esses 3 conceitos é entender um método essencial de como os filósofos investigam a realidade. É aprender a usar a dúvida não para ficar paralisado, mas para construir certezas sólidas através da razão. Seção 3. A evolução da ciência. Como essa investigação toda impacta a nossa sociedade. Quando nós agrupamos esses termos, surge uma divisão lógica muito clara. De um lado, a gente tem o método investigativo estrito: ciência, hipótese, teoria e experimentação. Do outro, estão os conceitos que descrevem como isso tudo se aplica e impõe autoridade no mundo real: a tecnociência, o cientificismo, a física social e o positivismo. É, na prática, a ponte direta ligando o laboratório à sociedade. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática através de 3 termos muito específicos da lista. Eles correspondem exatamente à sequência do desenvolvimento humano segundo o filósofo Auguste Comte. Primeiro, temos o estado teológico, focado nas explicações sobrenaturais. Depois, o estado metafísico, focado em abstrações. E, finalmente, o estado positivo, coroando a ciência e a observação como os guias definitivos de toda a humanidade. Mas olha que sacada inteligente. O programa não estaciona nessa certeza mecânica e rígida do positivismo. Ele cria um contraste maravilhoso ao incluir a teoria da relatividade. Pensem bem, colocar essas duas visões juntas no plano de estudos mostra a própria evolução do pensamento científico. Nós saímos de um universo de verdades absolutas para um cosmos muito mais dinâmico e relativo. Seção 4. Estética e sensações, entrando agora no mundo da arte e da percepção humana. Aqui, a gente esbarra num par conceitual famosíssimo do Nietzsche que aparece no glossário. Vemos o contraste profundo e eletrizante entre a força apolínea, que representa a ordem, a harmonia e a racionalidade, batendo de frente com a força dionisíaca, que é puro caos, emoção à flor da pele, instinto e embriaguez.
É o eterno cabo de guerra dentro da nossa natureza. E juntando termos como estética, experiência estética e o conceito supermoderno de bloco de sensações do Deleuze e do Guattari, a gente percebe algo muito bacana. O currículo sai da lógica fria e investiga o belo. Ele traz a ideia de que a arte não é só uma imitação da vida, mas algo que cria blocos de pura emoção e que nos afeta de um jeito absurdo, independentemente de qualquer explicação lógica. Seção 5. Novas perspectivas. Explorando os limites do saber moderno. E isso ilustra brilhantemente como esse trabalho empurra as fronteiras do aprendizado. Termos radicais como anarquismo epistemológico, do filósofo Feyerabend, questionam ativamente o monopólio e a autoridade tradicional do método científico, sugerindo que, na busca pelo conhecimento, meio que vale tudo. Sem contar que conceitos como conhecimentos híbridos, o pensamento integrativo e a análise explícita do poder mostram que o que sabemos nunca, jamais, está desconectado de quem domina as teias de influência da nossa sociedade. E no meio da lista, destaca-se esse conceito notável, o perspectivismo ameríndio. A inclusão disso no ensino médio é um marco real, é um distanciamento gigantesco daquela filosofia puramente eurocêntrica, validando um ponto de vista indígena onde a natureza, os animais e nós não estamos separados. Pelo contrário, cada ser enxerga a realidade através da sua própria perspectiva válida e estruturada. É expandir ao máximo a definição de conhecimento. E é com essa reflexão que amarramos a nossa análise deste documento de 2026. Quando um currículo escolar tem a audácia de colocar lado a lado conceitos da ciência mais estrita, com visões de mundo profundamente diversas, como o perspectivismo ameríndio, ele obriga a gente a repensar as nossas próprias certezas. Fica aqui esta questão provocativa: como o contato com horizontes tão amplos transforma desde cedo a capacidade de investigar o que é, afinal de contas, a verdade? É muito bom pensar sobre isso. Muito obrigado por acompanhar essa imersão e até a nossa próxima exploração.